Eu não sei você, mas já tive que lidar muitas vezes com a presunção de querer ensinar Deus como ser Deus. Eu, por exemplo, tive um acidente de carro em agosto de 93 e declaração de médicos e enfermeiros que me socorreram, que nem eram cristãos. E dizia, teu santo é forte, alguém lá em cima vela por você. Né? Me explicaram, olha, a pancada que você teve nesse lugar que nós tivemos que fazer todas as suturas, que é o lugar do hematoma dos cortes, que é a região da fonte. Uma pancada forte é fatal. Nós sabemos que a sua foi muito forte. Os resultados da tomografia são esse aqui, me apresentaram. Eles disseram, a gente não entende, honestamente, como você está vivo, como você não entrou em coma, com esse nível de traumatismo craniano e com essas evidências. Eu lembro que um dos enfermeiros dizia, nós tivemos que reconstruir mais de metade da sua pálpebra esquerda. Ele falou, não consigo imaginar o que quer que seja que rasgue isso, eu imagino que foi o óculos na pancada. Ele falou, eu não consigo imaginar o que quer que tenha rasgado de tal forma a sua pálpebra, de qualquer ângulo que não tenha tocado seu globo ocular e vazado ele e você perdido a vista. Né? Então todo mundo só falava de milagre, milagre, milagre. Eu lembro que eu falava para Deus, milagre por milagre, já que o Senhor vai fazer um, não podia ter arrumado o carro lá em cima na estrada em vez de ele cair na ribanceira? Em vez de só ser grato por aquilo que ele tinha dado. Eu estava dizendo, o senhor não podia ter feito melhor? Agora, será que só eu, que já tive esse tipo de dificuldade, ou alguns de vocês também tentaram ensinar Deus a ser Deus? Uma das coisas que me incomodava é dizer, Deus, o Senhor está aí, dizendo que você não se cansa, não se fatiga. Mas o Senhor nos fez de um jeito que a gente se cansa e fatiga. O Senhor não podia ter feito a gente mais parecido com o Senhor? Seres incansáveis, indesanimáveis. E eu lembro que numa época dessa que eu estava nessa presunção de tentar ensinar Deus a ser Deus, eu comecei a entender uma perspectiva bíblica que envolve outros aspectos. A minha e a sua fraqueza, ela precisa ser continuamente, para mim e para você, um lembrete da nossa insuficiência. Precisa gerar em mim e em você um senso de dependência da suficiência de Deus. Imagino que se eu e você fôssemos incansáveis e indesanimáveis, não demoraria muito tempo a gente ficar para lá de besta, orgulhoso, arrogante, presunçoso e virar as costas para Deus. Deus deseja partilhar o que Ele tem, o Deus que não se cansa, que não é vencido pelo cansaço, sim. Como? Não nos fazendo sem necessidade dEle, mas nos suprindo com a necessidade que nós temos dEle. Ele nos fortalece o tempo todo. E Ele sabe exatamente o que Ele fez e como fez. A perspectiva que a Bíblia aborda sobre essa questão das nossas fraquezas, normalmente é essa. Dá uma olhada comigo no que Paulo disse em 2 Coríntios, no capítulo 1, eu vou ler do versículo 8 até o versículo 10. O apóstolo diz assim, porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Uma tribulação acima, além das forças, a ponto do apóstolo, não estamos falando de um novo convertido imaturo, mas de um dos maiores gigantes da fé do Novo Testamento, desesperado da vida. Mas ele diz no verso 9, de fato tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Observe essa frase, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Paulo diz, nesse cenário de fraqueza, de muitas vezes desesperar, e diz, eu aprendi que não posso confiar em mim. Esse é um lembrete da minha insuficiência, da minha incapacidade. Isso gera em mim, diz Paulo, um senso de dependência daquele que é todo suficiente, daquele que é capaz. Quem está entendendo, diga amém. Na mesma segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 9 e 10, depois de falar de uma situação específica pela qual ele orou e não viu uma intervenção de Deus, ele diz que o Senhor respondeu ao apóstolo da seguinte forma, então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Outras traduções dizem, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte.
Aqui nós temos um paradoxo, uma aparente contradição. Como quando eu sou fraco, é que eu sou forte? Paulo está dizendo, quando eu entro em contato com a realidade da minha limitação e da minha fraqueza, isso me desperta para tirar os olhos de mim, dos meus recursos, e colocar os olhos naquele que é a fonte de toda a força. Paulo diz, quem tem essa consciência, olha para a fraqueza como um lembrete de que há uma outra fonte de onde eu e você tiramos força. A gente entende que a graça dele, que é força capacitadora, nos basta, que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Em momentos quando eu e você temos que lidar com fraqueza, ele fala do contexto de coisas que geram desânimo. Ele diz, eu sei que sobre mim vai repousar o poder, haverá uma intervenção sobrenatural. Quem está entendendo, diga amém. Então, em momentos como esse, eu e você precisamos saber para onde correr. O capítulo 40 de Isaías, que é o texto que nós lemos, ele diz, não apenas que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, mas uma das afirmações que o texto faz, e eu particularmente gosto muito, ele diz, sobem com asas como águias. Depois ele vai dizer, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqui tem o contraste dos jovens que se cansam, os moços que chegam à exaustão. E depois ele vai dizer, os que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas no meio ele diz, sobem com asas como águias. Essa ilustração, para mim, ela é algo que me empolga e me empolga demais. Eu e você talvez possamos não perceber de imediato qual é a alegoria usada, porque no contexto aqui, né, da nossa fauna, da biologia, não só do continente, do país, da nação brasileira, mas pelo menos da época que nós vivemos, nós não temos acesso às águias. Mas vamos falar de outras aves que usam da mesma sabedoria. Porque está falando das águias que elas conseguem subir, né? Como normalmente as águias alcançam as maiores alturas. Você raramente vê ela batendo as asas, se esforçando. Ela normalmente abre as asas, não apenas para planar, mas ela pega as correntes de vento. Essa é a razão pela qual muitas vezes essas aves estão subindo, rodando em ciclos, porque elas pegam o lugar da corrente ascendente e elas usam uma força que não é delas para alçarem maiores alturas. Mas no contexto aqui do Brasil, a gente pode trocar a águia pelo urubu. Eu não sei porque todo mundo ri, o pobre do urubu nem de longe tem a mesma moral que a águia. Mas o princípio é o mesmo. Quando normalmente você vê aqueles urubus rodando, eles não estão apenas circulando. E normalmente o movimento circular não é descendente, é ascendente. Eles estão pegando as correntes de ar para lá de cima, está procurando o que é que vão comer. Mas eles se aproveitam da força do vento para não alçarem as alturas na sua própria força. A Bíblia diz que quando Deus renova a minha e as suas forças, eu e você também seremos alçados não pelo nosso esforço, mas não também por um vento natural. Eu creio que isso é uma alegoria do vento do Espírito, do sopro, da manifestação do poder de Deus que nos move e nos leva a um lugar onde eu e você não chegaríamos com a nossa própria força. Hebreus 11:34 fala de alguns que da fraqueza tiraram forças. E quando ele diz que pela fé eles da fraqueza tiraram força, não está dizendo que a fonte de força é a fraqueza. A fé fez com que eles conectassem a fonte de força que é Deus. E num contexto de fraqueza, eles conseguiram ter um lembrete. Essa fraqueza só testemunha a nossa insuficiência. Nós temos que correr para aquele que é suficiente para Deus. E pela fé eles acessaram os recursos daquele que dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando eu e você esperamos no Senhor, e essa ideia de esperar fala de um posicionamento de confiança e também de dependência, eu e você podemos acessar forças sobrenaturais. Quem está entendendo, diga amém. Então, para concluir, quando reconhecemos que são os que esperam no Senhor, que renovam as suas forças, precisamos entender como essa dependência em termos práticos funciona. A Bíblia fala de alguns usando fé, mas como exatamente isso funciona? Eu tenho entendido que uma das coisas que eu e você precisamos é crer em Deus a despeito das circunstâncias. A Bíblia fala que quando a vida dos dois, daquele casal, começou a desmoronar em todas as áreas, a mulher de Jó tem um comportamento e Jó tem outro completamente diferente. Tem gente que culpa as circunstâncias por aquilo que ele está vivendo. Mas a verdade é que diante das mesmas circunstâncias,
pessoas que vivem exatamente no mesmo contexto, podem ter reações muito diferentes. Um exemplo que frequentemente eu dou é que há duas formas de se lidar com a resistência do vento. Um avião usa a resistência do vento para alçar voo, para se projetar. Um carro de corrida usa a resistência do voo não com asa para subir, mas com aerofólio para colar no chão. É a mesma resistência que eles vão enfrentar quando estiver se locomovendo em grande velocidade, que vai ser administrada de forma diferente. Uns a usam para ficar colado no chão, outros a usam para subir. Enquanto a mulher de Jó decidiu ficar colado no chão e age de forma natural, dizendo para o seu marido, amaldiçoe seu Deus e morre. Qual foi a atitude de Jó? Jó 19:25, ele afirma, eu sei que o meu Redentor vive e que ele há de se levantar sobre a terra. Ele está olhando para aquelas circunstâncias terríveis, ele está dizendo, meu Deus não é definido pelo que eu enfrento, eu não vou reagir apenas emocionalmente ao que eu estou sentindo diante disso, eu vou crer em Deus, eu vou acessar os recursos divinos. E a história de Jó é mudada pelo seu posicionamento de fé. Porque se eu visse o conselho da mulher, para quem ele falou, você fala como uma louca, ele teria liquidado e acabado com tudo de vez. Eu e você precisamos aprender como reagir. Em momentos difíceis, nós vamos ter que acessar Deus. Seja um posicionamento de fé, seja usar os meios que nos conectam com a presença dEle. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 16, que Paulo e Silas foram presos, passaram por um julgamento sumário, injusto, foram açoitados, estavam com os pés pendurados no tronco, ninguém tratou as feridas, a maioria dos crentes já estaria, no mínimo, murmurando, reclamando e falando para Deus de abandono. A Bíblia diz que lá pela meia-noite, esses dois não dormiam, não deixavam ninguém dormir. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores. Eu não sei exatamente qual foi essa dinâmica, mas eu fico tentando imaginar, uma vez que Tiago 5,13 dá uma instrução prática para os crentes aqui dos primeiros dias. Tiago diz assim, se alguém está aflito, ore. Se alguém de vocês está contente, cante louvores. Imagino Paulo e Silas conversando, e Paulo fala para Silas, estamos na prova. Silas diz, pois é. Ele diz, a aflição está pesada. Outro diz, verdade. Ele diz, bora orar. Que é isso que um aflito tem que fazer. Porque se a gente ficar alimentando a fraqueza, é ela que se fortalece. É estranho dizer que a fraqueza se fortalece. Mas se a gente se fortalecer, se alimentar daquele que nos dá força, o caminho é diferente. Eu imagino que os dois começaram a orar. Mas em algum momento, imagina um falando para o outro, mas nós não estamos só aflitos, nós também estamos felizes. O outro diz, é verdade, Deus está conosco mesmo nesse momento difícil. Nós ainda temos o privilégio de estar vivendo isso por causa do Evangelho. Bora adorar também? Bora adorar também. Eu vi um pastor uma vez apresentar a teoria, eu ri muito, sabia que ele estava brincando, mas isso me fez lidar com a coisa de uma forma mais divertida. Ele disse que quando os dois começaram a cantar, isso explica porque houve o terremoto naquela cadeia. Porque a Bíblia diz que os céus são o trono do Senhor, mas que a terra é o estrado dos seus pés. E diz que à medida que aquele louvor foi subindo, Deus foi entrando no ritmo da música. E começou a bater o pezinho dele. E à medida que ele foi batendo o pezinho no compasso da música, o pezinho ou pezão dele, que a terra é o estrado dos seus pés, começou a produzir aquele terremoto. A gente se divertiu com a brincadeira. Mas a verdade é que quando eu e você decidimos nos conectar em Deus, e oração, adoração, toda a devoção ainda são meios para isso, nós podemos mudar completamente as circunstâncias. Podemos experimentar intervenções da parte de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Mas algo que eu sempre digo para quem está vivendo um momento de cansaço, aprenda a receber, não só diretamente de Deus quando Ele te toca, não só diretamente de Deus quando você foi a Ele, como Paulo e Silas foram, mas muitas vezes, o mesmo Paulo vai falar de uma força e um socorro que Deus manifestou através de pessoas. E a gente precisa saber receber de Deus através de outros. E segundo aos Coríntios, no capítulo 7, nos versículos 5 e 6, particularmente eu creio que aqui Paulo está falando do que aconteceu lá em Filipos, quando eles foram presos. Ele diz, porque quando chegamos à Macedônia, e a cidade de Filipos era parte da Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Não bastasse o perrengue do lado de fora, ele diz, ainda tinha que lidar com os sentimentos, os temores do lado de dentro. Mas ele diz assim, porém Deus, que consola os abatidos. Diga comigo, Deus,
que consola os abatidos. Então Paulo diz, porém Deus, aí ele lembra uma característica de Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Quantas vezes na minha caminhada eu tive momentos de encontrar mensageiros de Deus, não demorava para reconhecer. Não apenas porque às vezes algum desses vinha e tocava o dedo na ferida, no ponto que eu não tinha conversado, mas o que liberava da parte de Deus não era mera palavra de ânimo ou encorajamento, era aquele tipo de conversa que comunicava uma graça sobrenatural, havia um fortalecimento, um encorajamento. Eu não sei você, mas tem hora, não é só quando eu estou ouvindo uma pregação, tem hora que eu estou conversando com alguém e alguma coisa começa a acontecer dentro de mim, e a vontade que eu tenho de dizer, eu vou voar. Eu vou voar. Algum negócio acende, parece eletrificar a fé dentro de mim, né? Agora, há momentos onde Deus vai enviar alguém para nos abençoar. Mas você já parou para pensar, e muitos de nós já tivemos essa experiência, você já parou para pensar que em outros momentos, Deus quer usar você para fortalecer a outras pessoas? Isaías capítulo 50, verso 4, fala dessa outra dinâmica. Ele diz, o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Boa palavra não é apenas uma boa explicação, não é só um bom conselho, não é só uma boa dose de encorajamento. É quando eu e você carregamos algo que não é nosso, é sobrenatural, comunica vida da parte de Deus. E eu quero que você possa pensar que a razão pela qual você está ouvindo isso hoje é que talvez você chegou aqui cansado e você está precisando renovar suas forças. Mas talvez Deus esteja te abastecendo para que você leve algo para outras pessoas que estão cansadas. E as duas opções podem ser parte do propósito que Deus tem para você. Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. Eu quero ler um último versículo, que é o Salmo 31, verso 24, e nós vamos orar. O texto, muito alinhado com o que nós lemos em Isaías 40, diz, sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Quando o texto está dizendo sede fortes, que tipo de força ele está falando? Quando ele diz revigore-se o vosso coração, obviamente ele está falando da força interior, daquilo que faz superar o cansaço interior. Mas só o fato de eu estar cansado significa que Deus vai vir ao meu encontro? Não. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. É o meu posicionamento e o seu de dependência, de confiança em Deus, que atrai a intervenção dEle. Isaías 64:4, a Bíblia diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Há momentos onde eu e você chegamos para Deus e a gente simplesmente diz, estou abrindo falência, não tem mais nada o que fazer, só me resta esperar no Senhor, confiar no Senhor. E a Bíblia diz que Deus trabalha a favor daquele que nele espera. Ou seja, nós não apenas podemos ser fortalecidos, mas nós podemos ver Deus se mover. Esse fortalecimento é sobrenatural. Tem pessoas que vivem apenas de encorajamento humano, combustível emocional. Isso parece aqueles brinquedos de criança de antigamente, antes da época da pilha, que você tinha que dar corda. Alguém dessa época ou só eu? Ainda bem, obrigado. Aí você dava a corda, saía lá o brinquedinho, mas aí ia acabando a corda, ele ia diminuindo o movimento e parava. E se você quisesse vê-lo mexer, tinha que dar corda de novo. Tem gente que precisa que alguém dê corda nele todo dia. O que nós estamos falando é mais do que encorajamento emocional, e não estou dizendo que ele não tem a sua importância, mas nem de longe ele se compara com uma descarga do poder de Deus, com o vento do Espírito soprando debaixo das suas asas, te fazendo subir como águia. Aí a conversa é outra. Eu gostaria que nós tivéssemos alguns momentos, alguns minutos desse momento final, onde nós pudéssemos orar não por protocolo de fim de reunião, mas onde a gente pudesse de fato se expor. Eu creio que você deve estar percebendo o que eu estou percebendo em todos os nossos 4 cultos. Há uma presença do Espírito de Deus nesse lugar. Há um toque divino à sua disposição. E nós podemos receber de Deus agora. Talvez
você tem a oportunidade de ter o Senhor vindo ao seu encontro e te tocando hoje. Talvez você tenha a oportunidade de entender, não, Ele está me chamando e quem vai a Ele sou eu. Talvez você precise ser fortalecido agora. Talvez Ele apenas esteja te preparando para algo que você vai enfrentar daqui a um tempo. Talvez Ele esteja te instruindo para te usar na vida de outras pessoas. Talvez seja a soma de tudo isso. Mas de qualquer forma, nenhum de nós tem uma desculpa a dizer, eu não preciso desse momento de oração. Eu quero que você não apenas peça, Espírito Santo, me ajude, me dirija na aplicação prática disso. Mas eu gostaria que você orasse, dizendo, Senhor, eu quero o toque do Teu Espírito na minha vida. Eu quero a manifestação do Teu poder na minha vida. E fale com Deus do seu jeito, da sua maneira. Eu pedi para você ficar em pé por hábito. Você ora como você achar melhor. Em pé, sentado, de joelho. Mas eu quero que nos próximos minutos você ore. Eu vou fazer uma oração por você, mas eu não quero você prestando atenção na minha oração. Faça a sua. Espírito Santo, Tua palavra foi comunicada. E nessa hora, nós contamos com a ação do Senhor de uma forma única, singular, diferenciada. Vem sobre os meus irmãos e irmãs. Nós clamamos pelo Teu sopro de vida, aquele mesmo sopro registrado em Ezequiel no capítulo 37, que vivificou aquele vale de ossos secos e o transformou num grande exército. Pai, nós sabemos que o Senhor está arregimentando os Seus soldados. Nós sabemos que o Senhor está levantando um exército que será vivificado pelo Teu Espírito. E eu oro por cada um neste lugar. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu oro pelo sopro do Teu Espírito. Que essas correntes de ar que no natural fazem com que a águia suba às alturas, que isso tenha o seu paralelo no sopro do Espírito, nos levando, ó Deus, a um lugar onde pelas nossas forças não chegaríamos. Nós oramos hoje que a mão do Senhor nos toque. Nós falamos a manifestação desses recursos sobrenaturais, daquilo que nos leva além do vigor dos jovens, além da força e da disposição física dos moços. Pai, nós oramos por esse santo combustível celestial. Mais do que encorajamento emocional, nós oramos por uma descarga de poder, nós oramos pela provisão do alto, nós oramos por renovação das forças, em nome de Jesus. Toca-nos, envolve-nos, permita-nos desfrutar não só do fortalecimento, mas da doçura da Tua presença. Nós clamamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fale com Deus. Ore como se tudo dependesse desse momento de oração. Se exponha a Ele. Talvez seja um bom momento de ser honesto e falar do seu cansaço, da dor, do desânimo, da necessidade de uma ajuda de Deus. Talvez o Espírito Santo te faça lembrar de alguém que nem está aqui e que Ele queira que você se levante como um intercessor por essa pessoa. Mas simplesmente se deixe ser envolvido, ministrado, ou mesmo conduzido, liderado pelo Espírito Santo nessa hora e nesse processo. Faça isso em nome de Jesus.